Bom dia, meus amados, bom dia, graça e paz. Desculpe aí, teve um atrasozinho aqui, mas estamos começando o nosso devocional e já convido a todos aí para abrirem suas Bíblias em Esdras, capítulo 9, a partir do versículo 1. Esdras, capítulo 9, a partir do versículo 1, ok? Vamos ler até o versículo 10 e depois vamos ler o versículo 44, tá bom? Vamos fazer então antes uma oração, vamos falar com Deus e logo após nós vamos meditar no nosso texto. Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos nesse momento, Senhor Deus, te louvar, te agradecer por teu amor, por tua graça, por teu cuidado, por tua proteção em nossas vidas. Queremos te suplicar, Senhor Deus, nessa manhã, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a meditarmos na tua palavra, a entendermos, Senhor Deus, o que o Senhor quer para a nossa vida, mas que principalmente que possamos viver para te agradar, para glorificar o teu nome e que possamos ser gratos em todos os momentos. Nos abençoa, Senhor Deus, nesse dia, como o Senhor sempre faz, em nome e por amor de Cristo. Amém e amém. Muito bem, Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 10, diz o seguinte: Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, os cananeus, os heteus, os ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessas transgressões. Ouvindo eu tal coisa, rasguei minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, porém eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgado, me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como se vê hoje. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar que alguns escapem, para dar-nos estabilidade do seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse o muro de segurança em Judá e Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. E o versículo 14 diz o seguinte: Tornaremos a violar os teus mandamentos e a apresentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem que escape? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos restantes que escaparam. Como hoje se vê, eis que estamos diante de ti, a nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa
disso. O tema do nosso devocional é reforma e o nosso dia hoje, 20 de agosto de 2020, tem como versículo-chave Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz: Esdras dispôs o coração para buscar, cumprir e ensinar em Israel a lei do Senhor. Jerusalém estava sendo reconstruída, o templo ficou pronto e era o momento da missão intramuros. Era preciso acertar o foco com profundas mudanças éticas e espirituais em Israel. Quando Esdras soube da desobediência do povo, cujos sacerdotes, levitas, príncipes, magistrados e seus filhos se casaram com estrangeiros, ficou atônito e envergonhado. Orou ao Senhor, confessou o pecado e chorou muito. O povo chorou junto, quebrantado. Decidiram mandar as mulheres estrangeiras embora, um ato de preservação da identidade do povo de Deus. Quanto a nós, hoje temos nações evangélicas sem identidade de povo de Deus. Conhecido como o povo do livro por termos sempre a palavra nas mãos e no coração, hoje não conhecemos a palavra como deveríamos. Não a vivemos na maioria das vezes. O mundo continua tendo grande influência em nosso meio. Precisamos de uma reforma dentro dos nossos muros. Precisamos redescobrir a palavra e vivê-la. Precisamos de homens e mulheres com coragem e compromisso. As grandes reformas nascem em corações quebrantados, naqueles corações que contemplam o Salvador, nas orações, nos joelhos, nas mentes dobradas e submissos ao Pai. Mudanças começam na disposição do coração. Que nosso compromisso com Deus nos leve ao arrependimento, confissão, choro e mudança, sempre que deixarmos de viver a sua palavra. Você precisa de reforma? Que seu coração esteja disposto a buscar, cumprir e ensinar a palavra do Senhor. A oração do nosso autor diz: Senhor, que o Teu Espírito nos convença dos pecados praticados, nos quebrante, nos dê arrependimento e transforme nosso coração em atitude. Amém. Muito bem, meus queridos, temos um texto muito bom para meditarmos, um texto maravilhoso. Vimos então aqui que o povo estava completamente vivendo fora do padrão de Deus, tinha se misturado com outras nações, e esse era um dos mandamentos do Senhor, é que o povo de Israel não podia se casar com ninguém de outra nação. Ele queria um povo que fosse exclusivo seu, que temesse a Deus e fosse o povo separado para ele. E por causa disso o povo começou a trazer a sua idolatria e a sua abominação para o meio do povo de Israel. Quando Esdras soube disso, ele ficou então profundamente abatido e no seu gesto de humilhação, ele rasga suas roupas, arranca os cabelos da barba, os cabelos da cabeça, como um sinal de que alguém que está realmente se humilhando, expressando a sua profunda dor e a sua tristeza pelo seu pecado. Depois de saber disso, ele então começa a chorar de joelhos e faz uma oração, mostrando então qual a sua perspectiva sobre o pecado. Primeiro, ele reconhece que o pecado era grave, ele entende da gravidade, ele sabia o mal que isso acarretaria a nação. E depois ele diz que esse pecado afetaria os demais. Ele sabe que quando pecamos, sempre atingimos pessoas à nossa volta. Ele sabe que quando fazemos algo que vai contra Deus, afeta ou então estimula outros a pecarem. Ele diz também que reconhece que tinha pecado. Ele se coloca na condição do povo, mesmo não tendo nenhuma esposa, nem tendo feito nada que o povo tinha feito, mas ele se coloca como pecador, ele se coloca na mesma posição.
E isso é algo importante e eu quero parar um pouquinho aqui para falar sobre isso. Infelizmente, nós temos um senso de justiça muito grande e uma impressão errônea do que é santidade. E quando vemos outros em pecado ou que cometeram pecado, nós temos a tendência de nos acharmos melhor do que aquele que foi pego, que cometeu pecado, e nos achamos em um nível muito maior do que ele e somos prontos a condenar. Estamos sempre com um ponto, com o dedo para apontar, e nunca, ou quase dificilmente, se não raramente, nos colocamos na situação do pecador, porque somos tão pecador quanto aquele que pecou. Talvez o seu pecado não seja o pecado que esteja visível como daquele irmão. Talvez você não foi apanhado ainda no seu pecado. Talvez o seu pecado ainda não lhe mostrou a gravidade. Talvez você não sentiu a gravidade do seu pecado, perdão. Mas quando descobrimos alguém, temos uma tendência rápida de condenarmos essa pessoa. E às vezes até mesmo depois de se arrepender, essa pessoa fica maculada para o resto da vida. Deus perdoa, e a palavra de Deus diz que Ele perdoa, nos restaura, Ele nos deixa novamente limpos e prontos para servi-lo, mas tem pessoas que não conseguem ter esse perdão e o julgamento de Deus, que é tão puro e simples e santo, mas que estão sempre ainda condenando. Então, Esdras nos dá uma lição maravilhosa. Mesmo sem ter cometido o pecado, ele se coloca na condição de pecador, porque todos somos pecadores e todo dia, todos nós pecamos. Fica essa lição já para o nosso coração também. Depois ele vai mostrar na sua oração que o amor de Deus e a sua misericórdia tinha salvado aquela nação, e aquela nação foi beneficiada sem merecer. Ele diz: olha, nós estamos aqui presos, somos servos ainda, mas o Senhor está restaurando a nossa sorte. O Senhor tem nos livrado de tantas coisas. O Senhor está restaurando a nossa cidade, os nossos muros. E isso é misericórdia de Deus. E aqui mais uma lição, eu quero abrir um pouquinho aqui o tempo. Essa é a visão que nós devemos ter diante das nossas lutas. Os muros estavam derrubados, o templo tinha sido derrubado também. O povo estava completamente distante de Deus, estava cativo, estava preso, era servo, estava sob o jugo de uma outra nação. Mas Esdras consegue ver a graça e a misericórdia de Deus diante das mazelas da vida. E assim também nós devemos fazer. Diante das dificuldades, nós podemos sempre tirar e vermos que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham todos os dias. E por fim, nós precisamos entender. É fácil, como ele vai dizer aqui, vermos o pecado no mundo. Nós vemos que o pecado está dominando o mundo, ele diz isso na sua oração. Mas, infelizmente, muitos não têm visto o pecado como Esdras viu. Muitos estão dormentes ao pecado, não conseguem mais ver o erro, o humanismo, o relativismo e a globalização têm criado adeptos, infelizmente, até no meio daqueles que se dizem cristãos. Essa é a trilogia de Satanás. A globalização, a humanização e o relativismo tem feito com que muitos crentes tenham entrado de cabeça em uma vida de pecado e não se sentem por causa disso. Porque a palavra de Deus não é mais perfeita, não é mais a verdade,
porque a gente tem que olhar para o outro, olhar mais para o próximo e acaba se esquecendo de olhar para Deus. E porque as pessoas fazem isso, acontece no mundo todo. Olha como o mundo tem feito isso, país tal tem feito isso, fulano tem feito aquilo, e por que nós não vamos fazer? Então Satanás tem usado essa estratégia e tem atingido muitos, e são poucos os que têm mantido essa postura de êxito, de se prostrar, de reconhecer, de saber o quanto a ofensa do pecado faz mal. A oração de Esdras, confessando o pecado do povo, mesmo e se colocando, mesmo não tendo feito o que o povo fez, se identificando com os pecados do povo, em pranto, chorando, mostrando a vergonha do pecado, o temor pela consequência dos pecados e o desejo de que o povo se arrependa, que o povo entenda que estão errados, fez com que o povo se comovesse. No capítulo 10, no versículo 1, diz assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele muito grande congregação de homens, de mulheres e de criança, pois o povo chorava com grande choro. Então, amados, isso é avivamento bíblico. Isso aqui que é avivamento, não as loucuras que uns pseudos pastores aí dizem que é avivamento. Avivamento é reforma moral, é reforma espiritual. São homens, mulheres e crianças reconhecendo os seus pecados. É isso que muda uma igreja, é isso que muda uma nação, é isso que muda um povo. E isso acontece quando nós buscamos Deus de forma correta. Não buscamos Deus como um amuleto, não buscamos Deus como alguém que é o nosso caixa eletrônico que precisa nos abençoar financeiramente. É quando buscamos a Deus através da sua palavra e nos submetemos a ela. E buscamos de todo o coração aprender sobre a palavra de Deus. Buscamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. É aí que existe uma reforma na sua vida. Dentro da reforma protestante existe uma frase que diz: uma igreja reformada está sempre reformando. Um coração de um crente que foi reformado por Deus, trabalhado por Deus, ele está sempre em reforma. E reforma é tirar as coisas quebradas, coisas velhas, coisas ruins e colocar coisas novas. E aí se coloca a palavra de Deus nos lugares onde antes habitava o pecado e o mundo. Que Deus então nos abençoe, que você possa entender isso e que você possa então buscar viver conforme a vontade de Deus, reconstruindo o seu coração, a sua comunhão com Deus e reconstruindo o seu crescimento espiritual. Que Deus então nos abençoe nesta manhã. Quero já mandar aqui um alô para quem está conosco. Tem CS Loja, eu não sei quem é, se você puder botar seu nome, eu fico grato. Tem o irmão Vitor, irmã Nadiana, Ioniele, também irmão Everton. E tem aqui, vou dizer correto, Ateliê da Garcia. Está conosco, que Deus abençoe. Que Deus possa então tocar no coração de vocês através dessa palavra. Vamos então orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai amado, nesse momento queremos te agradecer pelo dia, queremos te louvar pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos uma mente transformada por ti, um coração renovado por ti e o desejo de viver conforme a tua santa vontade. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que estão aqui conosco nesse momento.
abençoa a vida, o lar de cada um. Ser com aqueles que estarão vendo depois, Senhor Deus, esse texto, esse devocional, que o Senhor possa também abençoar. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. E amanhã, se Deus permitir, às 6 horas, estaremos juntos novamente, fazendo aqui o nosso devocional matinal. Que Deus abençoe, um forte abraço no coração de todos.